Imagine estar flutuando no espaço, e à sua frente, um ponto escuro, silencioso, devorando tudo ao redor. Você está diante de um buraco negro. Mas o que acontece se você entrar nele? Prepare-se para uma viagem onde a física se dobra, o tempo desacelera, e a realidade deixa de fazer sentido. Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada escapa. Nem mesmo a luz. Eles nascem quando estrelas gigantes colapsam. Imagine uma estrela 20 vezes maior que o Sol, implodindo e se transformando em um ponto com densidade infinita. Esse ponto é chamado de singularidade. Ao redor dela, existe o horizonte de eventos, a linha sem retorno. Passou dali não tem volta. Mas nem todo buraco negro é igual. Existem os estelares, que nascem da morte de estrelas. Os supermassivos, que vivem no centro das galáxias. E os intermediários, que ainda são um mistério para os astrônomos. O maior já descoberto tem a massa de 66 bilhões de sóis. Sim, bilhões, e está na galáxia Tom 618. Para efeito de comparação, se o Sol fosse do tamanho de uma bola de futebol, esse buraco negro seria maior que a cidade de São Paulo. Se você caísse em um buraco negro, o tempo para você desaceleraria. Para quem observa de fora, você pareceria congelado na borda. Mas para você, o tempo seguiria normalmente. A gravidade começaria a te esticar. Um processo chamado espaguetificação. Sim, você seria alongado como um macarrão. Mas calma, isso só acontece em buracos negros pequenos. Nos supermassivos como o de Sagitário A, no centro da nossa galáxia, você poderia atravessar o horizonte de eventos sem perceber nada. E aí, começa um mistério. A física entra em colapso na singularidade. Einstein não consegue explicar. A mecânica quântica também não. É como se estivéssemos tentando resolver um quebra-cabeça com peças de jogos diferentes. Alguns cientistas acreditam que buracos negros podem ser portais para outros universos. Outros dizem que tudo que cai lá é destruído. Mas e se a informação não se perde? Stephen Hawking propôs que os buracos negros podem emitir radiação, a famosa radiação Hawking. Isso significa que eles evaporam com o tempo. Mas o que acontece com tudo que foi engolido? Ninguém sabe, e talvez nunca saberemos. Vamos imaginar que você sobreviveu. Você atravessou o buraco negro e acordou em outro lugar. Outro universo, outra dimensão? Alguns físicos acreditam que buracos negros podem estar conectados a buracos de minhoca, como túneis no tecido do espaço-tempo. Isso é ficção científica? Talvez. Mas a ciência está cada vez mais perto de entender. E você já está viajando com ela. Em 2019, o mundo viu pela primeira vez a imagem de um buraco negro. Foi o 1087, a 55 milhões de anos-luz da Terra, uma sombra circular cercada por um anel de luz. Essa imagem foi capturada por um telescópio do tamanho da Terra, o Event Horizon Telescope, e ela confirmou o que Einstein previu há mais de 100 anos. Foi como ver o invisível pela primeira vez. Mas os buracos negros não são apenas destruição. Eles moldam galáxias, influenciam a formação de estrelas e talvez sejam a chave para entender a origem do universo. Alguns teóricos acreditam que o nosso próprio universo pode ter nascido de um buraco negro em outra dimensão. Loucura, talvez. Mas a ciência já provou que o impossível de ontem pode ser o fato de amanhã. E se eu te dissesse que há buracos negros viajando pelo espaço? Sim, eles podem ser ejetados de galáxias após colisões cósmicas. Imagine um buraco negro solitário vagando pelo universo, invisível, esperando engolir o que cruzar seu caminho. Um predador silencioso, sem luz, sem som, apenas gravidade. E tem mais. Buracos negros podem colidir entre si. Quando isso acontece, eles se fundem e liberam ondas gravitacionais, ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. Em 2015, cientistas detectaram essas ondas pela primeira vez. Foi como ouvir o universo respirando. Um novo sentido se abriu para a astronomia. E se um dia a humanidade conseguir usar a energia de um buraco negro? Alguns teóricos acreditam que poderíamos extrair energia da rotação de um buraco negro, usando um processo chamado Penrose. Seria uma fonte quase infinita de energia. Mas claro, isso ainda está no campo da teoria. Por enquanto, os buracos negros são os maiores mistérios do universo. E talvez sejam a chave para entender tudo. Se essa viagem cósmica te deixou com a mente explodindo de curiosidade, deixa o seu like. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais exploradores como você. E se ainda não é inscrito, aperta o botão de inscrição agora. Aqui no Ponto de Singularidade, a curiosidade é o combustível. E o universo, o destino. Até o próximo mergulho no desconhecido.